Essa semana eu atendi algumas pessoas que me falaram assim: caramba, eu não sei como eu consigo realizar aquilo. Eu tenho um sonho, elas me colocaram, né, o que elas tinham vontade de fazer, mas eu não estou conseguindo sozinha. Isso não foi uma, não foram duas pessoas, várias pessoas chegam para mim buscando como eu faço isso. Conhecimento. Meu nome é Tatiane e eu trabalho com desenvolvimento pessoal e eu falo sobre rotina, sobre como ser feliz dentro da rotina, fazendo a sua própria autogestão, tá? É isso que eu ensino as pessoas, a se autogerir. E quando nós falamos sobre conhecimento, né, é a parte mais importante da autogestão. Quando nós nos tornamos adultos, se você está me assistindo é porque você já passou, né, dos 20 anos, nós passamos a realizar aquilo que nós sonhamos. Muitas vezes é esse o caminho que nós trilhamos. Claro, nós tendemos a nos perder no meio do caminho. Um amigo nos convida para uma empresa, a gente vai numa empresa, a gente não sabe, a gente não queria aquilo, mas nós estamos lá. Enfim, fazemos um curso que alguém indicou e a gente não estava nos planos, né? É claro que isso pode dar muito bom lá na frente. Você fala, mas eu fiz um curso, mas eu acabei gostando, Tati. O que tem isso a ver? Claro que isso tá dando muito bom, mas na maior parte das vezes, se você conversar com as pessoas já na melhor idade, elas falam, poxa, eu me arrependo de não ter feito. Esse é um dos maiores. Existe um estudo, inclusive, que atendeu as pessoas de maior idade e questionando o que elas estavam achando desse final de vida, o que elas poderiam falar para elas no passado, tá? E uma das coisas eu me arrependo de não ter feito. Isso foi quase que unânime nesse estudo. Quando as pessoas chegam para mim e elas falam, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu quero e eu não estou conseguindo, na verdade é esse meu papel, ajudar as pessoas a caminhar, né? Essa parte de transpor o sonho para a realidade, né? Trazer para a ação, é a parte mais desafiadora porque exige disciplina, motivação e consistência. Você precisa, por exemplo, vamos colocar isso de forma um pouco mais clara. Por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu tô querendo emagrecer e eu já fiz várias dietas e eu até emagreço, só que daí eu volto tudo, eu não consigo manter aquele padrão. Quando eu comecei a conversar com ela, eu comecei a entender por que ela não conseguia. Ela não desenvolveu o estilo de vida saudável. Ela simplesmente mudava, daí chegava, atingia o objetivo e depois voltava todo aquele padrão anterior dela. O que eu quero dizer? Nós precisamos mudar o nosso mindset. Nós precisamos mudar daquela coisa criança, onde você sonha, quero ser um super-herói, quero ser um astronauta, quero. E aí? Como que eu consigo ser um astronauta? Como que eu consigo ser um artista? Isso é você trazer para a realidade, é você fazer acontecer. E uma das formas de você fazer isso, que é uma das formas que eu aplico, tá? Não só nas minhas sessões, mas no meu curso, é justamente você ter clareza, você transformar em metas tudo aquilo que você sonha. Sonho não é meta, tá? Você transforma em metas e você transforma em um plano de ação. Ou seja, por exemplo, nesse caso de emagrecimento, meta, eu quero emagrecer 20 quilos, que era o caso dele, eu quero emagrecer 20 quilos. Ok, quanto tempo? O que você vai fazer para poder emagrecer? Ele começou quando nós trabalhamos com coach, a gente pergunta e a própria pessoa responde. E eu quero que você, aí do lado, responda
O que eu quero? Pá, coloca lá. O que eu vou fazer para poder atingir aquilo? O que eu preciso fazer para poder atingir aquilo? Ah, eu preciso tomar mais água, preciso fazer pelo menos meia hora de cardio, eu preciso fazer também a parte muscular, eu faço meia hora de muscular, e eu preciso parar de comer aqueles doces, aquela sobremesa depois do almoço. Ela foi me falando isso, aquela pessoa. E com isso, com essas respostas, nós fomos elaborando um plano de ação. Ah, eu quero um montante, vamos supor que eu quero comprar uma casa própria, eu quero 200 mil, 300 mil reais para poder comprar aquela casa que eu já vi. Então eu sei qual é a casa, eu sei o valor e eu sei quanto que eu preciso por mês, certo? Quanto que eu preciso por mês? Aí você vai lá e você se planeja. Essa é a forma estruturada. E para que isso aconteça, para que você consiga consistência, por exemplo, em fazer o aporte mensal do valor para você poder obter aquele montante no final, você precisa ter consistência. E para isso você precisa de comprometimento. E esse comprometimento você só vai obter quando você se realmente mergulhar, quando você mergulhar dentro de você e você entender o porquê que você quer aquilo de verdade. Eu sei que isso pode parecer balela, você fala assim, nossa, lá vem falar de propósito. Sim, você precisa ter um propósito, que é o que aquele rapaz, ele falou, eu quero emagrecer. No começo, quando ele começou a falar, ele não sabia por que ele queria emagrecer. Ele falou, os exames dele não estavam tão ruins, tá? Ele não tinha problemas de saúde assim graves. Eu falei, por que você quer emagrecer? E ele não conseguia responder. Por quê? Porque para ele, na cabeça dele, estava uma imposição social, só que isso não é o suficiente para a maior parte das pessoas. Para uma parcela da população, sim. A pressão social faz com que você tenha ação. Para ele, não. Para ele não funcionava assim. Ele queria emagrecer, só que ele não entendia. Quando eu fui questionando, ele descobriu que ele precisava emagrecer por quê? Autoconfiança. Ele não se sentia forte o suficiente, confiante o suficiente mentalmente, tá? Para poder encarar as pessoas à volta. Tanto é que a postura dele era uma postura bem omissa. Ele me relatou isso, tá? E por isso ele queria emagrecer, ele precisava emagrecer. A partir do momento que caiu essa ficha para ele, o propósito inabalável dele, ele falou assim, caramba, agora eu entendi. Então agora eu tenho força, motivação. Daí que vem a motivação, é de dentro, é do propósito, é do porquê. Se pergunte por quê. E quando ele entendeu isso, ele começou a agir. Quando ele começou a agir, ele começou a desenvolver o estilo de vida que ele tanto precisava. E agora ele está conseguindo os resultados que ele tanto queria. Ele ainda não chegou lá, né? Porque foi recente, né? Mas ele está no caminho. E o que eu quero falar com você é exatamente isso. É esse o processo, entende? Nesse quadro, conhecimento que eu trago aqui toda quarta-feira para você, eu quero falar sobre essa dinâmica do conhecimento, você saber como funciona. É esse o processo. É você entender o que você quer, é você se comprometer com aquilo que você quer. Quais são as estratégias, as ferramentas que eu preciso utilizar para poder atingir aquilo que eu quero, o resultado que eu quero. Quando você tem isso muito claro para você, do processo, ele flui com mais naturalidade, inclusive, esse processo. Então entenda como é a dinâmica desse processo e comprometa-se com ele. Isso faz toda a diferença nos seus resultados no final das contas, tá? Fica aí a minha reflexão, pega o papel em branco, escreva o seu processo, tá? Escreva o seu processo para que ele flua, coloque bem na sua frente para você ver e que consiga realizar, ok? Eu vou deixar aqui o link dos outros episódios desse mesmo quadro Conhecimento
para que você aplique e consiga realizar e ser tudo aquilo que você tanto deseja ser, ok? Até semana que vem, pessoal!